uma parte e levei um presente para o meu pai, que era uma rede, quando eu fui visitá-lo lá no Seringal que a gente morava. E desde essa época que eu acho que de alguma forma sou uma espécie de esteio da família, né? Ajudo meus sobrinhos, minhas irmãs, meu pai, minhas tias, que já são de idade, mas sempre com os meus próprios recursos, com o meu salário, né? Graças a Deus, nunca utilizei de nenhuma influência para ficar empregando parente, até porque são pessoas muito simples que nunca estudaram, né? Hoje meus sobrinhos, alguns deles têm um trabalho, mas também é graças aos seus próprios méritos. Quando a senhora conquista algo e chega para sua família e consegue entregar esse algo, qual é o seu sentimento? Ah, é de gratidão. E eu nem sinto assim que eu estou entregando, sabe? Eu sinto que eu estou devolvendo. Eu sempre fui muito apoiada pela minha família, pelo meu pai, pelas minhas irmãs, Eu sou casada pela segunda vez, né? Meu primeiro casamento durou 5 anos e nós nos separamos, eu ainda era muito jovem, casei pela segunda vez, estou há 23 anos casada com o pai das minhas 2 filhas, o Fábio, mas sempre as pessoas com as quais eu convivia me ajudaram muito. Então, graças a Deus, é uma sensação prazerosa, né, de que você está ali também devolvendo um pouco do investimento que as pessoas fazem em você. É uma coisa afetuosa, não é uma troca, né, e nem também é uma coisa dadivosa, assim, não, tem uma relação de troca mesmo, é gratificante. Senadora, e falando um pouco sobre casamento e filhos, a senhora tem uma agenda lotada, sempre bem solicitada, muito solicitada. Como é que a senhora consegue distribuir esse tempo? É um manejo difícil, mas usando aqui a linguagem do ambientalismo, há um esforço para que seja sustentável. Tem essa história de que a gente deve dar qualidade aos momentos que está junto, né? E a minha família sempre, enfim, teve esse lado meu, né, de que quando os meus filhos nasceram eu já era assim, já era uma pessoa envolvida na militância. O Danilo e a Xalã cresceram indo para as assembleias, nas universidades, nos sindicatos, desde pequenininhos comigo. A Moara e a Maiara também. Então, com esse suporte da família, acaba que eles sempre têm a presença de alguém que está ali dando um apoio, um suporte, um cuidado, um amparo, mas eu também estou inserida ali o tempo todo, porque são pessoas que gostam muito de mim e que fazem essa, digamos assim, essa transição entre a minha ausência e a minha presença, não é? Mas não é fácil, às vezes eles sentem falta, eu sinto a falta deles, e a gente, quando é mãe, a gente tem essa mania de onipotência, né? Às vezes eu chego em casa, estou cansada, tá tudo bem, mas você quer ter a sensação de que você está fazendo alguma coisa. Aí você começa a botar um prato, uma coisa na mesa, só para parecer que você também está fazendo, né? Isso, às vezes é mais difícil para mim do que para eles, eu acho. Senadora, a senhora, além de tantos dons, né, gosta de escrever. Eu queria que a senhora comentasse algo. Não sou Cyrano de Bergerac para disfarçar meus parcos encantos por trás do magnífico dom da escrita, resvalando de mim seu olhar para fixá-lo no deslumbrante desenho da palavra que letra a letra se dita, escrita, espelho da voz que nos reflete e conflita. Como é que foi? Qual foi a inspiração? Eu acho que tem a ver com esses 52 anos que eu acabo de fazer agora. E ultimamente tem tido uma pressão assim de leve das pessoas, porque eu tenho um problema grave de alergia, né? Então eu nunca uso maquiagem, porque às vezes me dá sensação de falta de ar. Ainda não consegui um produto que sim, 100% eu me sinta segura. Já teve momentos em que você vai gravar uma coisa, começa a coçar os olhos, começa a pinicar a pele, tem que parar. Então eu não uso maquiagem. E aí começou uma cobrança assim de que tem que maquiar, tem que isso, tem que aquilo, tem que disfarçar uma ruga, tem que disfarçar não sei o quê. A exigência. Eu estou dizendo isso agora. Sim. Quando eu fiz a poesia, eu não parei para pensar se era isso ou não era. Mas, assim, um pouco essa coisa, né, do escritor que não era tão bonito, era narigudo, era feio, e que de repente ele consegue
pelo dom da escrita, né, ele consegue conquistar o coração da amada através de uma outra pessoa, que era um jovem também bonito, mas que não tinha esse dom. E ele é que escrevia as cartas de amor, e a moça acaba se apaixonando pelo bonito, mas em função também da palavra bem articulada. Da profundidade que ele tinha. Do outro, né? E aí, como eu não tenho talvez esse dom com tanta... Enfim, tem os mistérios da poesia aí que não se explicam. Tem, sim. Mas eu agora é que pensei nessa história aí, de que talvez de ter que disfarçar os parcos encantos pelo dom da escrita. Da escrita. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e eu te espero no próximo bloco, continuando esse bate-papo tão gostoso com a senadora Marina Silva. Estamos de volta com a nossa entrevista com a senadora Marina Silva, que foi eleita a mais jovem senadora da história em 1994, com apenas 36 anos de idade. Senadora, como a senhora explica a ausência das mulheres nesse envolvimento da política? De fato é algo muito curioso, porque nós somos mais de 50% da população e a nossa representação no Congresso Nacional é muito pequena se comparado à quantidade de mulheres que temos no nosso país. Né? Quando eu entrei, era em torno de 14% a representação das mulheres na Câmara dos Deputados. E no Senado isso era bem menor ainda. Né? Então, acho que nós estamos conseguindo aos poucos mudar esse quadro de ausência das mulheres nos processos de liderança, quer na política, dentro das empresas, dentro das instituições públicas, mas ele ainda é muito aquém da nossa capacidade, né, de contribuição. Agora, se nós pensarmos historicamente, nós vamos perceber que as mulheres avançaram significativamente nos últimos 60, 70 anos. Se considerarmos que durante milhares de anos nós fomos consideradas como incapazes, que éramos tuteladas, inclusive pelos homens, seja o pai, o marido ou o irmão mais velho, um ser inferior, não é? E não tínhamos acesso à escola, à educação, a nenhum tipo de preparação para exercer nenhuma função de liderança. Nós avançamos significativamente. Conseguimos em menos de um século, não é, debelar dificuldades e discriminações de milhares e milhares de séculos. E eu sempre digo, né, que a civilização vinha caminhando apenas sobre uma perna, portanto manquejando, e que agora começa um processo de equilíbrio. Porque o equilíbrio não é só de termos a presença da mulher, é a contribuição que o olhar feminino, a escuta feminina é capaz de agregar para a política e para os processos de liderança e de tomada de decisão. A mulher é mais inclusiva, a mulher tem mais facilidade para negociação, aposta mais no convencimento do que no conflito, tem mais facilidade de dividir a autoria das coisas. Então, acho que a humanidade vinha perdendo muito, né, com essa, digamos assim, essa apartação. Agora, as mulheres aprendem muito rápido e começam a dar a sua contribuição, inclusive na política. Mas como é que nós podemos fomentar essa ação da mulher sem incentivar o feminismo? Eu acho que nós podemos sim participar, enfim, dos processos de liderança, sem perder a perspectiva do feminino, né? E toda luta no seu começo, ela tem que ser um pouco adensada. Acho que essa coisa de enfatizar no feminino, com as lutas voltadas para uma visão mais feminista das coisas, foram necessárias, porque naquele momento era tudo tão discriminado, era tudo tão violento contra as mulheres, que tinha que mesmo ter algum tipo de embate. Eu acho que agora é o momento também de buscarmos o equilíbrio, do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do olhar que se completa e não que se contrapõe. Eu acho que é muito mais uma visão de troca do que de oposição, porque só é possível também trocar no diferente. Não é que a visão racionalista dos homens, a sua tendência à disputa, à conquista, seja uma coisa ruim. Não é isso. É que é a forma do feminino, é a forma da visão até mesmo cartesiana, que se expressa muito mais no embate masculino. E eu acho que a mulher tem uma postura mais acolhedora. Quando você se coloca nessa perspectiva de troca, você estabelece um encontro, e desse encontro nasce um terceiro, que é algo mais equilibrado.